John Wesley disse: "Deem-me 100 pregadores que nada temam senão o pecado, e nada desejam senão Deus, e não importa que sejam clérigos ou leigos. Tais homens sozinhos abalarão as portas do inferno e estabelecerão o reino de Deus na terra." Deus não precisou de 100 homens para abalar Babilônia. Apenas 3 foram suficientes. Quem está no controle? É o tema da lição desta semana. Fica com a gente que você vai conhecer os detalhes da história de 3 jovens hebreus que foram muito leais e corajosos. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E que bom ter com você aqui com a gente mais uma vez. Caso você esteja acompanhando, mas ainda não tenha se inscrito, inscreva-se agora. Não perca as oportunidades de aprender cada vez mais sobre essa história que estamos acompanhando. Deixe também o seu like, o seu comentário e agora sim, vamos para o vídeo. Por um bom tempo, Nabucodonosor esteve sob a influência do sonho que Deus havia lhe dado. Ele reconheceu que o Deus de Daniel era verdadeiramente o maior dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador de mistérios. E o objetivo, tanto do sonho como da interpretação, era deixar claro para Nabucodonosor que o reino de Deus seria eterno e ele seria estabelecido. No entanto, com o passar do tempo, Nabucodonosor começou a ficar orgulhoso. Afinal, ele era a cabeça de ouro. No livro Os Ungidos, Ellen White comenta o seguinte sobre essa situação. Tirando vantagem disso, os sábios do reino sugeriram que ele fizesse uma estátua semelhante àquela que ele tinha visto no sonho e a construísse em um lugar onde todos pudessem admirar a cabeça de ouro que simbolizava o seu reino. O rei Nabucodonosor gostou da ideia, mas gostou muito mesmo, mas ele resolveu ir além. Por que, em vez de construir ali uma estátua com metais cada vez menos preciosos, não construir uma estátua todinha de ouro? Assim, todas as nações saberiam que o reino de Nabucodonosor seria indestrutível e poderoso para sempre. Aqui estava uma armadilha na qual o rei orgulhoso caiu. Satanás estava por trás dessa ideia. Essa era uma maneira de fazer com que a interpretação verdadeira desse sonho fosse rejeitada, fosse esquecida. Aquela estátua desviaria a atenção das pessoas para os verdadeiros acontecimentos futuros. Veja só que importante esta citação. Satanás sabia que a verdade sem mistura com o erro é uma força poderosa para salvar, mas quando é usada para exaltar o eu, se torna uma força para o mal. A estátua foi feita conforme a descrição do sonho, mas como Nabucodonosor havia ordenado, ela foi feita toda de ouro. A adoração de ídolos era comum em Babilônia e com aquela estátua não seria diferente. Ela foi construída especificamente para esse propósito. No dia da dedicação, todo o povo deveria estar presente e demonstrar a sua lealdade à Babilônia curvando-se diante dessa estátua. Como a Bíblia diz no capítulo 3 do livro de Daniel, ao som da música todos deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro. Aquela seria uma vitória para Satanás, que pretendia relacionar a adoração à estátua às outras formas de adoração de idolatria já reconhecidas naquele país. O inimigo esperava frustrar os planos de Deus de tornar o seu nome conhecido em todas as nações. Mas Deus decretou que as coisas acontecessem de outra forma. Nem todos se ajoelharam diante do símbolo idólatra do poder humano. 3 homens decidiram firmemente não desonrar o Rei dos Reis. Eles não se curvariam a nenhum outro. E você já sabe quem foram esses 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas não faltaram os fofoqueiros de plantão para informar o rei. É muito provável que eles esperavam que acontecesse exatamente isso, porque eles não apenas disseram que os homens não haviam se dobrado, se ajoelhado ali diante da estátua, eles disseram que eles estavam desrespeitando e desonrando ao rei ao não prestar culto à imagem que o rei havia erguido. Quem eram os insolentes? O rei então mandou que esses homens fossem levados diante dele. E apontando para a fornalha, ele mostrou qual seria o destino deles caso eles desobedecessem. Era muito simples. Eles apenas precisavam se juntar aos outros na adoração da estátua. E o rei ainda acrescentou: que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? A resposta dos jovens deixou Nabucodonosor ainda mais furioso. Eles disseram que não adorariam a estátua, mesmo que Deus não os livrasse. Com muita raiva, o rei ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais.
Também disse que os soldados deveriam amarrar os jovens para lançá-los na fornalha. Para você ter uma ideia, as chamas estavam tão quentes que mataram os soldados que levaram os jovens até a fornalha. Mas então aconteceu algo extraordinário. Assim que as testemunhas do Senhor foram jogadas na fornalha, o Salvador se revelou a eles em pessoa e junto com eles andava no meio do fogo. Na presença do Senhor, do calor e do frio, as chamas perderam sua capacidade de queimar e destruir. Sentado no seu trono, o rei observava tudo, mas ele precisou parar e descer para ver melhor o que estava acontecendo. Aqueles jovens não apenas não tinham morrido, como também estavam caminhando no fogo. E ele percebeu algo diferente, pois no meio deles parecia que havia alguém que o próprio Nabucodonosor identificou como o Filho dos Deuses. Que estranho, não é? Como um rei pagão conseguiu identificar o Filho de Deus? A resposta está aqui. Os hebreus escravos em Babilônia tinham representado a verdade diante do rei por meio de sua vida e de seu caráter. Quando eles perguntavam a razão de sua fé, eles respondiam sem vacilar, ensinando aos que estavam ao seu redor a respeito do Deus a quem adoravam. Eles tinham falado de Cristo, o Redentor que um dia viria, e ao ver uma quarta pessoa no meio do fogo, o rei logo reconheceu ser o Filho de Deus. Uau! Isso deve levar a gente a pensar. Será que nós estamos testemunhando de Cristo para as pessoas? Aquela cena roubou agora toda a atenção. Ninguém mais ligava para a estátua dourada. A história que correu tanto ali no reino como fora dali foi que o Deus dos hebreus era o único digno da máxima adoração. A notícia de seu maravilhoso livramento foi levada a muitos países pelos representantes das diversas nações que Nabucodonosor tinha convidado para a dedicação da estátua. Assim como diz o texto-chave, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É este o nosso Deus também. Somos diariamente provados a respeito da nossa fé. E se estamos dando um testemunho negativo ou positivo a respeito do Deus a quem dizemos adorar. Mas no tempo do fim, haverá uma prova ainda maior e vai dizer respeito exatamente à adoração. Mas veja só a promessa que Deus deixou para cada um de nós. O Senhor operará com grande poder em favor dos que ficarem firmes pelo que é certo. Aquele que andou com os hebreus na fornalha em chamas estará com os seus seguidores em qualquer lugar onde estiverem. Durante o tempo de angústia, seus escolhidos ficarão firmes. Jeová se revelará em seu favor como Deus dos deuses, capaz de salvar perfeitamente os que puserem sua confiança nele. Agradecemos a sua presença até o final desse vídeo e agora vamos começar com os abraços para os adolescentes das bases da Associação Bahia. Também para Ruiter Anderson e a sua esposa, que nós conhecemos na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Também para os adolescentes da Igreja do Jardim Águas Lindas 2, da cidade de Águas Lindas de Goiás, Goiás. Para a base Filhos da Luz, da cidade de Aracaju, Sergipe. Para os adolescentes da Igreja do Feira 10, da cidade de Feira de Santana, Bahia. Para a base Luz da Fronteira, da Igreja Central da cidade de Oiapoque, Amapá. E também para a base Preciosos Team, da Igreja Central da cidade de Nova Lima, Minas Gerais. E é isso aí, que bom que você ficou com a gente até o final. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora. Também deixe o seu comentário, o seu like e compartilhe com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!